alguma coisa. Olá, família! Aí vai a pessoa brigando de novo com o telefone. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde, família. E boa noite para quem é de boa noite. Tá aqui, olha nos olhos. Tamo olhando, família. Eu tô aqui assim brigando, não bagunça meu cabelo. Agora não tem vento, quer ver bagunçar, né? Bora lá, família, compartilhar, né? Texto que a gente leu hoje na parte da manhã. Tem gente nova na sala, que gracinha! Seja bem-vindo, alma querida. Nós, dessa família gigantesca, ficamos imensamente felizes pela presença de vocês aqui na nossa sala. Sejam muito bem-vindos. A galera que tá mandando um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês, os novatos da sala. Bora lá compartilhar? Para hoje é Mateus capítulo 20, versículo de 26 a 28. Marcos capítulo 10, versículo de 43 a 45. Vamos pro próximo, família. Nossos irmãos estão falando aqui os espíritos, família, para vocês, né, que entraram agora no nosso amoroso canal. Ainda não abriram a clarividência, mas com a prática, os estudos, com a interação com essa amorosa família, logo, logo, vocês sim irão abrir este sentido mediúnico que é inerente a todo ser humano encarnado dentro desse orbe, família. Bora lá? Vamos compartilhar os canais, né, gente? Eu vou ler aqui rapidinho porque é muita coisa, não vai dar tempo, galera. Você, canal, você é um escolhido da data de 19 de maio de 2025. Depois a gente vai virar, vocês printem aí. Eles falam aqui que a minha letra algumas vezes fica um cadinho difícil eu falando, vocês leem, depois voltam o vídeo, escutam e fica mais fácil de pesquisar. A gente fica muito feliz, sinal, né? Que vocês estão pesquisando sobre os vídeos. Deus em Verso é o outro canal, família, da data de 5 de maio de 2025. Áudio música, família, se repete. Marília Mendonça, Hoje Eu Sei. Michael Jackson, Bad. Desceu o sucesso que a gente falou no outro vídeo. A gente não vai pagar esse mico, não vai repetir, eu não vou cantar isso aqui. E próximo, Adele, Someone Like You. Família querida, amada do meu coração, uma pessoa aqui, né, com esta pequenininha curiosidade, perguntou, né, aos nossos amorosos irmãos, virar a chavinha, família, vamos, eles estão aqui, vamos por partes, Jack, tô muito acelerado. Realmente, hoje a energia tá de muita agitação, galera. Printem aí quem quiser, família. A gente vai ficar muito feliz, né? Eles falaram que tem pessoas aí que prestam atenção em cada vírgula da nossa escrita. Ai, que medinho, gente. A gente escreve rapidinho e é o que dá, tá? Vamos combinar que a gente passa 1% das informações dessa amorosa e caridosa família que são os espíritos para vocês, família. O arrumadinho está na sala. Ah, que gracinha. Tem uma forma de falar diferente, né? Desse modelo na camisa. A gente fala... eles estão falando, vamos mudar de assunto, deixa pra lá. É a forma de linguagem diferente. Bora lá voltar ao assunto. Desculpa aí, família, a gente entra no fluxo, quase que a gente vai. Vamos vigiar aí, né? No vídeo passado a gente falou, né, sobre a característica de alguns médiums sobre a gagueira, né? E a pessoa aqui que não se conforma foi perguntar aos nossos irmãos mentores, os doutores do além, família. A gente pergunta telepaticamente. Ninguém pensa nada sozinho, eles estão falando aqui, porque ninguém está sozinho. Então, ai, gente, bora. Tem alguém aí, né, que está precisando trocar um cadinho os óculos, né? A gente sente muito forte uma grande dificuldade neste olho aqui e neste aqui.
Eu tenho miopia e estigmatismo, então a gente precisa, né, do óculos um cadinho para perto e um cadinho para longe, senão a gente não enxerga direito. Mas cuide-se, alma querida, tá bom? Eles estão falando aqui que você vai conseguir, vai ficar bem com auxílios, né, da lente artificial, o óculos. Essa galera fala muito difícil, muito bonitinho. Bora lá voltar atrás, família. Eu perguntei pra eles por que uma pessoa, um ser humano, né, gagueja. A explicação deles foi muito bonitinha. O textinho ficou, né, um cadinho longo, mas a gente vai ler pra vocês aqui. Hoje, às 5h58 da manhã, em conversação com os caros irmãos espíritos na área da psiquiatria e psicologia, eles vieram conversar comigo, 2 médicos, tá, família? Uma gracinha, os 2 eles vão falando, a gente vai anotando e escrevendo, tá? Espíritos, eles se manifestam, se apresentam, ai meu cabelo, como médicos, família, como foram na última encarnação aqui no plano terreno. Jaleco branco, eles se manifestam assim, precisaria, família? Não, é para dizer para mim que os vejo através da clarividência, nós somos médicos e estamos aqui para esclarecer sobre a sua dúvida. É simples assim. Bora lá voltar pro texto, família. Como os médicos encarnados. Nas perguntas... Peraí, vamos voltar lá de novo no texto. Hoje, às 5h58 da manhã, em conversação com os caros irmãos espíritos na área da psiquiatria e psicologia, nós perguntamos o porquê um espírito encarnado ou reencarnante traz consigo, no plano físico, esta característica na fala chamada ou atribuída o nome de tal efeito, gagueira. Estes 2 irmãos espíritos médicos do além nos disseram que, sem que o encarnado o saiba, este traz consigo, além da missão de se comunicar no plano físico, também com o espiritual, onde este, quando se expressa, tem além de seu raciocínio o também pensamento de espíritos que se predisporam a vir trabalhar com o mesmo no plano físico, mas a falta de conhecimento de si mesmo e a falta de estudos do espírito lhe provoca estas dificuldades na forma do seu verbalizar, né, família? Ou se expressar em palavras, onde logo mais à frente nos fora pedido que façamos um desenho sobre tal forma de conexão. Isso os mentores, né, se conectam com o nosso mental e plasmam, família, estes exemplos do que acontece, o porquê, né, da dificuldade que o encarnado tem de se expressar através da fala. Já vê que ele dá uma puxadinha no mental, ele pisca muito, né, quando vai falar. Por quê, família? Vocês printem aí. A gente vai ler para vocês, tá bom? Sem o devido conhecimento, esta comunicação manifesta na fala fica desconexa, provocando o arrasto e a dificuldade no falar. Mas, com os estudos espirituais e a devida prática e disciplina da mediunidade, este mediador vai sim conseguindo, aos poucos, se dando vazão na fala e raciocínio aos espíritos. Este passa a falar e se expressar com melhor decisão e fluidez. Ambos, espíritos e encarnado, precisam entrar em sintonia, chácara da coroa e chácara laríngeo. Ok, família? Vamos para o próximo. A falta de sintonia com o mental entre encarnado e espírito, o mentor manda a mensagem. O encarnado, não tendo conhecimento, está com o chakra da coroa, né, bloqueado no cérebro, né? Essa informação do espírito, que é energia, junto com a do encarnado, que também é energia, quando não casa, família, dá tilt. Então, dá aquela trava no falar e provoca no encarnado aquela
famosa piscadinha forçada, que ele quer falar, mas não consegue com fluidez. Mas isso tem cura. A gente vai ler aqui para vocês e já vamos mostrar o desenho. Vemos que quando esta comunicação entre mediador e espírito não é ainda fluídica, as tentativas de junção das energias de ambos os espíritos se encontrando no plano do espírito, esta se manifesta de forma desencontrada, como pequenos choques no córtex cerebral, provocando no médium o que vocês chamam de várias piscadas espontâneas, enquanto no mesmo tenta falar com fluidez. Nesta hora, somente o médium sabe o que se passa rapidamente em seu córtex cerebral, ao mesmo tempo, ou seja, a fala desordenada não consegue acompanhar os pensamentos. Geralmente são pessoas extremamente inteligentes, né? Que tentam calcular e falar ao mesmo tempo, recebendo por este motivo ou a característica, o ser, o nome ou ainda chulo apelido de gago. Lembrando que esta pode ser sim a resposta da maioria dos casos onde também vos dissemos que cada caso é um caso, devendo os mesmos serem avaliados individualmente por profissionais da área espiritual e física, no caso, a ciência da fonoaudiologia, família. Foi essa a explicação que os nossos mentores espirituais deram. Vocês printem aí, quem quiser, família. Estes desenhos, estas explicações, são os doutores do além, né, que colocam no nosso mental. A gente vai escrevendo e deixando registrado para vocês, família. Quem quiser, printa aí, fica a dica. Ninguém é obrigado a nada. Depois vocês, né, dê uma lidinha com calma. Então é isso, família. A gente perguntou, né, por que a pessoa gagueja, né, ao falar. Eles foram explicar. Pensamentos, né, dos espíritos que estão conectados com o médium, não sabendo disso, não tendo essa fluidez, esta harmonia energética, provoca estes curtos, estes cortes, este arrasto no falar, no se verbalizar. Fluindo a energia do espírito, flui a fala, família. É simples assim. Com o tempo, com a prática, né? O médium que estuda sobre a espiritualidade e pratica, comunica-se com os seus mentores espirituais. Elas estão falando aqui, ou mentoras, tem mais facilidade no falar. Esta gagueira vai embora, vamos dizer assim. Dadas as explicações, né? Depois vocês voltem o vídeo, família. Hoje a gente tá totalmente elétrica, né? O calor aqui tá maravilhoso. Destacar que os espíritos irmãos falam. A gente, nós aqui, família, só escreve. Eles estão falando aqui, lá vem ela. O porquê? Isso é um efeito destes médiuns, né, que tem essa dificuldade, que tem já, né, uma facilidade para desenvolver aí a telepatia. Fica a dica que eles estão falando aqui para quem for vai saber. Também perguntamos, né, por que, né, do desenvolvimento agora da telepatia? Vamos fazer a pergunta. O porquê a telepatia está sendo desenvolvida agora? Eu perguntei para os espíritos, eles responderam, para que em um futuro breve seja assim a vossa comunicação. Nós não vamos falar, família, nós só vamos conversar mentalmente. Que lindo! Porque eles estão falando assim que muitos de nós não sabem, né? Mas o som da palavra tem força e como a gente mesmo pode ver, né? Algumas palavras ferem, doem, causam dor no corpo físico. Assim também, elas o fazem com a vibração, com o ar, com o magnetismo do planeta. Uma pessoa falando, dependendo do tom, o volume da voz, às vezes causa incômodo. Imagina 1 milhão, né?
Aí a gente entende, eles também explicaram, foi tanta coisa que eles falaram hoje na parte da manhã que a gente, né, tentou guardar um cadinho. Eles também falaram que no futuro, a gente conversando assim, o nosso planeta vai estar mais harmônico, porque o éter, o ar, é muito sensível ao som. E a gente não sabe a forma da gente falar, incluindo as músicas, né, família? Quando eles foram falando, eu fiquei nem imaginando, meu pai do céu, e certos sons musicais ferem extremamente esta vibração energética do nosso planeta. Ou seja, daí todos os dias, quanto mais conhecimento a gente tem desta tão importante forma de se expressar as causas e consequências do nosso planeta, então dá para entender o porquê no futuro nós vamos falar telepaticamente. Até porque essa comunicação já existe, eles estão falando aqui telepaticamente, ela é feita por este aparelhinho que saiu da mente de alguém que já sabe que isso pode ocorrer. Alguém aí vê ou ouve os sons que é dito nessa caixinha saindo pelo ar? Não. Ela sai de uma antena artificial e vai de um ponto ao outro. Nós somos o que, família? Antenas. E a gente também estava conversando com a família, vocês me perdoem com os espíritos hoje, família, sobre isto, estas comunicações. Foi muito rico hoje o nosso diálogo pela manhã. Eles me disseram, você já viu uma antena, como ela se comporta? Eu disse, não, né? Então, ela fica ali, né? Vamos dizer assim, né? Estática, parada. Todas as informações passam por ela, ou seja, ela sabe, sente, vê tudo. Mas você já viu ela verbalizar algum tipo de som? Não. Vocês são o quê? Antena. Então, o futuro de vocês é the silence absolute. Ou seja, a gente vai ficar caladinho e vai só falar pela tela mental, não interferindo nestas vibrações do planeta, família. Eu imagino que o espírito, né, que tiver a alegria de estar nesse tempo vai ser muito feliz, né? Tamanha a importância, né, do som que nós emitimos. Pensem aí, família, se a cabeça de vocês deu um nozinho aí, não esquenta não, tá todo mundo em casa. Imagina a minha que fica escutando, né, essas pérolas todos os dias. Estou muito feliz. Vamos aqui lembrar de falar sobre o quanto é importante a comunicação telepática de um médium consciente. Hoje eu estou muito feliz, família, acho que é por isso que eu estou tão agitada. E de um médium que não é consciente, ok? Vamos primeiro para o que não é consciente. Hoje pela manhã eu estava quieta e um irmão espírito encarnado, a gente não fala se é do sexo feminino ou masculino, porque este espírito se encontra frequentando esta aula nesta sala e nós estamos aqui compartilhando conhecimento físico, não quem fez o que, família, mas este querido espírito vai saber de quem é e quem se trata. Nós, pela parte da manhã, estávamos quieta quando um espírito, uma alma querida desta sala chegou até nós e disse: junto da minha família, eu não estou bem. Quero sair daqui e ir para minha casa. Quando ele pensou este espírito no lar, ele disse: também não quero ficar em casa. Na mesma hora, telepaticamente, nós vimos na tela mental dele que ele mentalizava este espírito outro caminho, uma terceira opção. E a gente só pode ficar quieto ouvindo esta alma querida se manifestar no plano físico, inconsciente de que nós podemos ouvi-lo ou ouvi-la, mas não pode nos ouvir. O que nós fazemos é que nós paramos e torcemos que este ser chegue a um ponto sadio que o faça feliz. Ele está indeciso ou indecisa em se permanecer em um lugar e outro, e para um terceiro, enfim. Então nós vemos este espírito falar
mas ele não nos ouve, então nós não temos comunicação 100% fluídica, mas parcial. Vamos para um médium consciente da conversação telepática. Nós ficamos imensamente agradecidas a Papai do Céu, ao nosso Mestre Senhor Jesus e a este ser, este espírito encarnado que telepaticamente hoje pela primeira vez no plano físico se comunicou com a gente. Lembra lá que eu falei no vídeo passado que a gente teve um desdobramento que vários médiuns, mediadores encarnados em espírito se reuniram em um tipo de estádio. Eu comparei ao estádio da minha cidade chamado UTC, mas não foi lá, tá, família? Vocês me perdoem o erro. Foi parecido, um grande local onde muitos espíritos se reuniram, e lá foi dito que nós entraríamos no plano físico em comunicação. Só que a pessoa que esqueceu da situação. Ouvi agora a palavra surpresa. Ai, que bom, espero que seja bom. Voltando a chavinha, família. Nós, hoje, né, fazendo os estudos, ouvindo os nossos irmãos espíritos desencarnados falarem, recebemos, né, com muita alegria e gratidão, a presença de um irmão encarnado espírito pela primeira vez, que veio do nosso ladinho telepaticamente conversar com a gente. E ele pediu que nós repassássemos para vocês características dele. Inclusive, ele tem um canal, né, nesta caixinha material, que fala sobre a mediunidade. Ele pediu que descrevêssemos as características físicas dele. A gente não vai citar nome, ele é um médium conhecido, né? A gente já conversou sobre nomes, mas a gente só tem a agradecer a este grande espírito que, por amor e caridade, família, veio conversar conosco telepaticamente. Que, aliás, ele tem um sorriso lindo, de uma energia muito serena, muito amorosa, pacífica e muito alegre, apesar de ser um médium no plano físico, de aspecto muito forte, muito alto, grande, jovem. E ele pediu. A gente não vai dizer quem é, também não abrimos canais hoje para assistir a nenhuma das suas palestras, mas a gente vai falar sobre o que ele pediu, que vai ser comentado hoje no canal dele. Falar que, vamos ler aqui que vai ficar mais fácil, né? Lembrar de se falar sobre a comunicação importante do médium inconsciente e a diferença do médium consciente. Lembrando, depois citamos os exemplos, lembrando de se dizer as características do comunicante encarnado hoje e o pedido que o mesmo nos fez sobre o esclarecer do assunto, que o mesmo falará hoje no seu canal ou vídeo a ser gravado, sobre a expansão da mediunidade ou da consciência do espírito encarnado chamado mediador. Creio que seja sobre isso, né? A comunicação telepática, a conversação à distância. Foi 2 minutos que parece que durou uma eternidade, família. Ele chegou sorrindo, esse médium é um espírito encarnado, e conversou conosco telepaticamente. Ele fala num destes canais que a gente já deixou com vocês. Quem acompanha os canais aí provavelmente vai saber pelas características que é um médium que gosta muito de praticar academia, ele é bem forte. E foi o que nos visitou hoje pela manhã. A gente só tem que agradecer a ele pelo carinho, pela atenção, pela caridade da parte dele para conosco, todos nós, comigo e os nossos irmãos espíritos, principalmente, que nos acompanham, porque sem estes irmãos que tanto nos trazem alegria todos os dias, família, nós aqui não seríamos ninguém, nem aqui a gente estaria, família. A gente só agradece a este ser. Ele me lembra muito meu filhote mais velho, todo fortão. Musculoso que eles estão falando aqui. Bora pro próximo. Deus abençoe esse gigante ser humano aqui no plano físico e espiritual.
falar sobre a psicometria, família. Hoje também nós queremos compartilhar com vocês esta comunicação. Vamos explicar para vocês. Nós saímos fora de casa, junto do nosso amoroso espírito xamã que nos acompanha, que a gente já falou para vocês, ele nos ensina. A gente viu 2 grupos de pombos, muitos pombos voando no ar em círculos em cima, né, ali próximo à casa da minha mamãe. Eu estava na casa dela na parte da manhã. Em algum ponto, vários grupos de pombos e outros se reuniram de frente após fazerem vários círculos no ar. Chegou um período em que eles ficaram de frente, pararam assim, a coisa mais linda, e devagarinho se uniram. O que significa esta leitura, família? Pela esta grande quantidade, mais de, vamos dizer aí, 20 pombos de um lado, 20 do outro, é um exemplo, mas era mais do que isso. Ou isso, eu não me lembro. Eles voando em círculo significa uma localidade. Um grupo, outro grupo. Pombo simboliza comunicação. Os dois se unindo no plano físico significa comunicação circulante sobre o mesmo assunto em que ambos entram em acordo e, sim, cruzam informações. No ar, no éter, através da internet e telepatia também, família. Eu fico muito feliz. Então, nós vamos ver que hoje as informações virão, estou falando aqui, debalde, ok? Isso é uma leitura psicométrica. Muitas vezes a gente sai lá fora e vê, não tem nada no ar. Não é um passarinho, não é uma borboleta. Todo o animal, ave, que chega flutuante, traz sim uma informação para nós encarnados pelo ar. Um grilo, uma borboleta, tá uma barata, estou falando aqui. Todos. Já ouviu falar no magnetismo? Estes seres andam, se movimentam como GPS, pelo magnetismo, família. Então, eles circulam representando aquela energia referente a desde os primórdios, quando os antigos deram nome a esta ave. Pombo, correio, família. Simples assim. Nós agradecemos muito, dando um salve, né, a esse xamã amoroso, este espírito, né, que nos ajuda a aprender a fazer estas leituras psicométricas do ambiente. Tá difícil pra fala que tá na sala, né, alma querida? Fala da forma que você sabe falar, que é linda, seja qualquer um de nós, que saiba expressar tudo aquilo que verdadeiramente vem da mente e do coração. É lindo. Não importa o som, desde que saia da mente e do coração. Com verdade, eles estão falando aqui. Entendeu, alma querida? Bora pro próximo. Essas comunicações sutis, família, na parte da manhã a gente tem mais facilidade de entender por quê. Porque na parte da manhã, de acordo com os nossos irmãos espíritos, a nossa mente, o nosso espírito está mais vazio de informação do plano físico. Então a gente vai recebendo as mensagens do éter, do espiritual, com mais facilidade e entende. Por isso que a gente passa a parte da manhã anotando as coisas, né? Falando. Eu falo que eu devia acordar com um gravador no pescoço. Pra não perder nada, porque é muita coisa, família. Não dá pra falar aqui pra vocês 1%, senão o vídeo fica gigantesco. E a gente fica com medo de sempre deixar passar alguma coisa e acaba deixando. Vamos pro próximo. As energias captadas hoje na parte da manhã foram de muita agitação. Pessoas que estão se movimentando muito rápido, falando muito rápido. A ansiedade está lá no teto. Ações cometidas por impulso, sabe? Comer demais, beber sem ver, comer bebendo, não mastiga, só engole, devora, causando uma má digestão. Vamos tomar cuidado com isso aí, família. Os nossos irmãos nos pediram para
tentar conter os impulsos e pensar com mais calma antes de agir. Tá difícil, família, eu sei. Eu estou falando aqui, a gente sabe, mas vamos tentar, né? Fazer parte, né, da galera. Quando a gente, né, todos que estão nesta sala, né, conectados a estes grandes espíritos, quando a gente toma essa consciência, a gente age com mais tranquilidade. Eles estão pedindo para pessoas nesta sala prestarem atenção aqui. Existe pensamentos entrantes, tá? Entrantes, família, a gente não fala só de desencarnado, vamos colocar a culpa nos nossos irmãos espíritos desencarnados, também de encarnados. Aqui no alto da cabeça, eles pedem que façam a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias para limpeza, mantenham a frequência de 21 dias, porque é uma corrente de corte destas energias que não pertencem a nenhum de nós. Vamos repetir o que eles estão pedindo aqui, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Sabe, a mesma forma que um espírito desencarnado fica ali aqui no seu mental com aqueles fiozinhos conectados, né, na tua mente, que cada fio nosso de cabelo é uma conexão. Um encarnado também faz a mesma coisa, então nós precisamos ficar atento. Como eu sou? O que eu gosto? O que me faz feliz? O que me traz paz, bem-estar? Tem alguém aí querendo colocar a criatividade, né, na ativa, mas não está conseguindo. Quer fazer, mas não faz. Quero pôr em prática, mas não consigo. Continua no plano mental. Vamos nos perguntar o que faz bem para mim. Isso também bloqueia, tá, família? O exercer da prática, né? A gente tá sentindo muito o chakra base vibrando aí, muitos, que é o chakra da criação, é o primeiro que constrói, que cria, que põe na matéria. Já viu uma mãe quando põe um filhote no mundo, gente, a alegria que é? Então, quando nós tiramos do plano do pensamento, movimentamos o chakra base, materializamos aquilo que a gente sonha e quer fazer, assim como na área da arte, tanto faz, família, música, pintura, desenho, costura, corte, seja lá o que for, arte gráfica eles estão falando aqui, eu nem sei o que é, mas a galera que falou, eles estão falando para quem for vai saber. Isso nos faz feliz. E o que acontece? Esta energia de felicidade, alguém já assistiu aí o Monstros S.A.? A galera vai tirar a energia das crianças assustadas, gritando lá, chorando. É um tanto de energia. Quando eles descobrem que o riso, a alegria, multiplica essa energia, nós fazemos isso. Nós causamos um cerco-bloqueio e não permite-se mais entrantes para nos dificultar. Eles estão falando aqui, quem está feliz não enche as paciências de ninguém, família. Então é isso, nós produzimos o nosso cerco-bloqueio, estando bem, sendo felizes, ou não estando felizes e cai energia. Simples assim, família. Tem dificuldade. Nosso amoroso irmão espirituoso pediu para deixar com vocês, para vocês estudarem. Se quiser, família, quem quiser. Foi tanta coisa, eu sei que eles estão falando que eu vou esquecer e vou mesmo. Estudem aí as cartas do tarô. A carta do Sol, a da teimosia, a união e negócios que chegam, o carro, ratos, justiça e julgamento. A gente vai colocar aqui para vocês, né? A gente já colocou isso aqui. Vamos colocar aqui, vocês printem aí, família, tá? Depois, se vocês quiserem, estudem. É essa aqui, próxima, né? A gente vai deixar lá com vocês a parte de trás também, família. A gente fica muito feliz, né, de saber que temos aí, né? Família, hoje eles plasmaram através da clarividência, né, o aparelho celular ficando torto, mole, a gente não entende, né, as informações que a gente recebe, mas a gente viu, né, o aparelho, sabe quando fica muito tempo no sol, ele entorta, fica com a tela torta, ficou estranho, a gente não entende, mas recebe a mensagem e repassa para vocês. Isso foi que a gente, né, viu através da clarividência. Então é isso que a gente queria passar para vocês.
Na data de hoje, a gente é só gratidão. Agradece, né? Por já estar sendo possível nesta comunicação com seres encarnados. A gente agradece a Jesus e pede, né? Que a cada dia, através da prática, da meditação, dos estudos espirituais, todos nós possamos, né? Entrar nesta comunicação mais rapidamente. A gente hoje novamente quer agradecer pela caridade desse grande espírito que veio falar com a gente encarnado. Graças a Deus. Por hoje, família, nós esperamos que todos vocês possam ter nos compreendido e que a paz, né, de nosso Mestre e Senhor único, Jesus, seja em cada coração, lar, bairro, cidade, trabalho, estado, no nosso universo, família, que a cada dia que passa a gente vê que é muito lindo de se viver. Um beijo e um cheiro e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.